No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que você pode conferir no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana, informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. E eu abro o programa de hoje falando da campanha salarial. Nós estamos em plena campanha salarial do setor químico e tivemos uma rodada de negociação com o setor patronal no dia 18 de outubro. E como sempre, a conversa com os patrões nunca é fácil. Avançamos em alguns pontos, em outros não. A previsão da inflação para a database do setor químico está em 4,38%. Para nós, o reajuste acima da inflação é muito importante. Nós temos um vídeo em que a técnica do Diese, Micaela Aranaki, faz uma breve análise da conjuntura econômica do momento. Vamos assistir. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a inflação, né, nessa conjuntura de negociação que a gente está agora. O INPC, para a nossa database, a gente está estimando em 4,38, levando em consideração o índice fechado já de setembro e a estimativa do Banco Central para outubro. A estimativa para outubro atualmente está em 0,35 e fechando 12 meses está em 4,38. Com isso, com esse índice de inflação mais baixo, os sindicatos eles estão buscando um aumento real em cima disso. O aumento real, por que ele é importante, né? O aumento real ele vai garantir o aumento do poder de compra do trabalhador. Significa que ele vai ter um ganho de salário acima do que foi o aumento dos preços dos produtos na economia. Então faz com que ele tenha que ele consiga consumir um pouco mais, que ele consiga se alimentar melhor, que ele consiga comprar bens e serviços, né, para suprir a necessidade dele próprio e da sua família também. Com a inflação mais baixa, é propício para os sindicatos conseguirem um aumento real. Então é isso que eles vão buscar aqui nessa negociação e isso é muito importante para a classe trabalhadora como um todo. Obrigado, Micaela, por uma importante análise. Hoje, às 18 horas, nós faremos uma assembleia com os trabalhadores para avaliar a proposta e definir os rumos da campanha salarial deste ano. Esta assembleia será presencial no Auditório da Liberdade, na Rua Tamandaré 348. Participem, essa decisão é de todos nós. Fique ligado, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, agora é feriado estadual. A Lei 17.746, que trata do assunto, foi aprovada em setembro. Portanto, se a empresa chamar para trabalhar, a hora extra conta como fosse um feriado. Consulte a convenção coletiva e, em caso de dúvida, agende uma consulta com o departamento jurídico do sindicato no WhatsApp que vai aparecer aqui na tela. E lembre, 20 de novembro é dia de Zumbi dos Palmares. Nosso sindicato vai promover um seminário sobre a Lei da Igualdade Salarial no próximo dia 13 de novembro, no Auditório da Liberdade. Este encontro é dirigido a trabalhadores, sindicalistas e representantes empresariais e tem por objetivo discutir a importância dessa nova lei aprovada em junho, que ainda precisa ser regulamentada. A regulamentação da lei será por meio de criação de um grupo de trabalho interministerial. Por isso, essa discussão com todos os envolvidos é tão importante. Nós temos um vídeo da professora Marilene Teixeira, que participa ativamente dessa discussão e está organizando esse encontro. Vamos assistir. Olá, pessoal! No dia 13 de novembro, o Sindicato dos Químicos de São Paulo está organizando um seminário sobre igualdade salarial. Esse seminário, ele conta com o apoio de várias entidades, não só sindicais, como entidades empresariais. A CUT, a FETIQUIM, a CNQ, a Industriol, mas também as entidades empresariais, como a Biplast e o Sindusfarma. Por que é tão importante a realização desse seminário neste momento? Bom,
nós tivemos a aprovação da lei da igualdade salarial no dia 3 de julho, foi sancionada pelo presidente Lula, e a lei diz que as empresas precisam apresentar relatório de transparência salarial a cada 6 meses. Ou seja, se a empresa não apresentar o relatório de transparência salarial, está sujeito a uma multa. E o seminário tem o objetivo de trazer um debate sobre por que persistem as desigualdades salariais entre homens e mulheres no local de trabalho. Por que as mulheres têm menos chance de progredir na carreira na comparação com os homens? Por que as mulheres muitas vezes são preteridas, no momento da contratação a favor de um homem? Então, esse é o debate que nós queremos fazer e ouvir também do ponto de vista da perspectiva das mulheres trabalhadoras sindicalistas, por que essas diferenças salariais persistem? Da mesma forma que nós queremos também discutir com os setores empresariais e com os homens sindicalistas como as entidades empresariais e as entidades sindicais podem contribuir para alterar essa relação. Então, o seminário vai ser no dia 13 de novembro, numa segunda-feira. Ele inicia às 9 horas da manhã, na Rua Tamandaré, 348, e nós contamos com a participação e a presença de todas vocês. Um abraço. Obrigado, Marilene Teixeira. Nós contamos com a participação de todos vocês neste importante debate. Agora vamos para um intervalo e eu volto com mais notícias. Nós temos um convite para você, morador da cidade de São Paulo. Faça parte do movimento Salve São Paulo. Se tem alguma coisa errada no seu bairro, algo que precisa ser mudado na sua rua, faça um vídeo de 1 minuto e mande para o site www.salvesaopaulo.com.br ou poste na sua rede social com a hashtag Salve São Paulo. Vamos juntos mudar essa cidade. O governador Tarcísio de Freitas está realmente empenhado no seu projeto de destruir o estado de São Paulo. Além de querer privatizar a Sabesp e o metrô, agora o governador quer reduzir o orçamento da educação em 10 bilhões de reais. No último final de semana, eu e uma delegação de dirigentes do nosso sindicato participamos do 14º Concute e discutimos o plano de ação da Central para os próximos 4 anos. Na ocasião, também foi eleita a nova direção da CUT e o atual presidente Sérgio Nobre foi reeleito. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, participou do Congresso como convidado e destacou sua parceria com a CUT. Estivemos juntos contra o golpe, contra a prisão de Lula, pelo fora Temer, pelo fora Bolsonaro, e essa relação de confiança ninguém quebra, disse Guilherme Boulos. O parlamentar salientou ainda que a vitória nas eleições passadas não foi completa, porque Bolsonaro foi derrotado, mas a cultura da extrema-direita não. Guilherme Boulos, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, disse que políticos progressistas precisam garantir em São Paulo a vitória e também nas grandes cidades do Brasil, para derrotar de vez a extrema-direita, fortalecer o governo Lula e preparar o terreno para as eleições de 2026. Nós vamos agora para um breve intervalo e eu volto com a nossa advogada Elaine Coelho para falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores. Sindicato oferece clube de vantagens aos associados. O sindicato tem um novo serviço para os associados, um clube de vantagens que oferece descontos em inúmeras lojas e serviços no país inteiro. São mais de 20 mil lojas em todo o país. Descontos de até 70%. O portal do Clube de Vantagens pode ser acessado no site do sindicato em www.quimicosp.org.br.
Além disso, pelo sistema de cashback, é possível reverter pontos acumulados em descontos nas próximas compras. O serviço é apenas para associados, que podem incluir até 5 dependentes no clube. Eu já estou de volta aqui com a nossa doutora Elaine Coelho para falar sobre a nossa convenção coletiva. Doutora Elaine, obrigado pela presença. E o que você traz para a gente hoje? Olá, Hélio. Hoje eu pretendo falar sobre as cláusulas 23 e 41, respectivamente, do farmacêutico e dos químicos, que trata do convênio médico. Maravilha. É uma cláusula importante porque ela não trata só do convênio médico, ela trata de algumas garantias também de extensão do próprio convênio durante o contrato de trabalho. Então, assim, é importante esclarecer, primeiramente, que a cláusula ela não obriga as empresas a fornecerem o convênio médico, hospitalar ou odontológico aos empregados e empregadas. Mas, uma vez a empresa trazendo esse benefício como parte da sua política interna, até para angariar melhores trabalhadores, melhores profissionais, isso as empresas fazem muito, né? Aumenta o seu leque de benefícios, às vezes para não pagar um salário mais alto, que tem uma série de incidências e tal. Então, isso também é um atrativo para os bons profissionais, porque a gente sabe o preço da saúde, o quanto é caro um tratamento odontológico, um tratamento hospitalar. Então, isso realmente é um atrativo para os empregados. E as empresas, uma vez fornecendo esse benefício, ele se torna obrigatório para o trabalhador e para os seus dependentes. Então, a cláusula ela traz uma série de questões. Por exemplo, o trabalhador, durante o contrato de trabalho, ele pode sair do convênio e depois voltar? A cláusula garante que sim. Eu já vi empresas que, uma vez o trabalhador saindo, elas não admitem o retorno. A cláusula expressamente garante o retorno, tanto dele quanto dos dependentes. Bom, no caso do trabalhador se afastar pelo INSS, seja por doença comum, seja por licença maternidade, ou seja por acidente de trabalho ou doença profissional, a cláusula garante que o convênio médico seja mantido durante esse prazo, né? Só que, no caso de doença comum e licença maternidade, o prazo são 36 meses. Já no caso da doença profissional e o acidente de trabalho, que são equiparados para efeito da lei previdenciária, esse prazo de concessão do convênio é até a aposentadoria definitiva do trabalhador e da trabalhadora. Veja que importante, né, o trabalhador ter consciência e conhecimento, né, dessa regra, que nem sempre as empresas cumprem. Bom, no caso dele ser mandado embora, como que funciona, né? A cláusula garante 90 dias a partir do término do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado. Nesse caso, é importante saber se o próprio trabalhador ou seu dependente estavam em tratamento médico ou estavam internados em algum hospital. Que também nós encontramos, infelizmente, casos, né, do trabalhador ser demitido estando em tratamento médico, principalmente, né? No caso de internamento hospitalar não é tanto. Nesse caso, não pode ser demitido, porque o prazo, a rescisão não pode ser feita, e ainda que fosse feita, teria 90 dias após o término do aviso prévio, que seria o prazo de concessão. A única ressalva da cláusula é se o trabalhador for dispensado por justa causa. Bom, no caso, também temos também uma novidade sobre concessão de medicamentos de transporte durante o período que a pessoa está ou em licença maternidade ou está afastada. A cláusula ela garante o fornecimento de todos os medicamentos, se a pessoa estiver afastada por acidente de trabalho ou doença profissional. E também o reembolso de todas as despesas de transporte durante esse período. Né? Se ele estiver com contrato ativo, a empresa não pode cortar o convênio médico, não pode afastá-lo do convênio médico. E, por último, a cláusula ainda prevê um sistema de reclamações dos convênios. Ela garante que o próprio trabalhador, trabalhadora, possam procurar o setor competente da empresa para apresentar reclamações, né, do tipo que for.
Eu gostaria ainda, Hélio, de enfatizar que nós encontramos no departamento jurídico muitas reclamações de empresas que simplesmente substituem os convênios. Aí aqui já saindo um pouco das normas da convenção. Mas o que acontece na realidade é que as empresas substituem os convênios por outros mais baratos. Então, é óbvio que se o convênio é inferior, não vai ter a mesma rede de hospitais, a mesma rede de laboratórios e nem a mesma rede de médicos. Então, muitas empresas fizeram isso, os trabalhadores, às vezes, no meio de um tratamento, eles têm que abandonar os seus médicos para reiniciar, né? Às vezes, não naquela área territorial, às vezes em locais mais afastados. Às vezes, hospitais mais precários, eles descredenciam hospitais, às vezes super gabaritados, para fornecer um convênio mais barato. Isso não pode ser feito. Eu gostaria de enfatizar que a gente entende isso como um direito adquirido, porque a empresa, ela deu por liberalidade, ela concedeu o convênio, mas isso já fez parte do seu portfólio, né, de benefícios no ingresso do trabalhador. Então, ela não pode simplesmente cortar esse benefício e fornecer abaixo, né, daquelas condições iniciais. Então, nesse caso, eu gostaria só de deixar essa ressalva, tá bom, Hélio? Muito obrigada. Obrigado a você, Elaine, a doutora Elaine, com mais uma contribuição importante. Nossa convenção coletiva do setor farmacêutico está disponível no site ou entre em contato aqui no sindicato que um dirigente leva até você. Aqui da campanha salarial do setor químico, a partir lá meados de novembro, a gente vai ter disponível a nova convenção do setor químico. E vamos a um recadinho importante, olha aí, super importante. Não esqueçam, hein? Hoje, às 18 horas, eu apresento o Bora Geral na TVT, canal 44.1, no sinal digital HD aberto. Toda semana com um entrevistado diferente e informações relevantes. Confiram. E também a nossa Assembleia da Campanha Salarial, hoje, às 19 horas, na Rua Tamandaré 348, aqui na Liberdade. Forte abraço e até o próximo Sim de Luta TV. Obrigado, doutora Elaine.